Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, hoje, com grande alegria, nós celebramos o dia do glorioso Santo Antônio, um dos baluartes da obra Lumen. E, por isso, de forma especial, nós convidamos você a acompanhar o Inspira Santo de hoje. Enquanto nós estamos aí, durante esse tempo, sem Spotify, só você procurar lá no YouTube Inspira Santo 13/6, que aí você vai encontrar lá o Inspira Santo de Santo Antônio e vai poder meditar a partir da vida dele, né, nesse dia que para nós é um dia de grande alegria. Nós aqui no Palavra Encarnada vamos nos voltar ao Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje, ele apresenta algumas dificuldades de interpretação para algumas pessoas, porque algumas pessoas ficam pensando: meu Deus, mas se chamar uma pessoa de tolo, se chamar uma pessoa de patife, eu já estou condenado ao fogo do inferno? Vamos entender aqui o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Jesus está aqui no capítulo 5 de São Mateus. Ele está, portanto, fazendo o seu grande sermão, que é o Sermão da Montanha, uma pregação longa que ele fez, que pega os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E aqui, nessa pregação, nesse sermão, ele apresenta uma série de ensinamentos. Nesse momento aqui, a partir do versículo 20, Jesus alerta os seus discípulos que eles devem se afastar do exemplo ou do mau exemplo que é transmitido pelos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, naquele tempo, eram vistos e se apresentavam, inclusive, como pessoas exemplares, como pessoas que eram referenciais para os outros. E Jesus, no Sermão da Montanha, está apresentando o núcleo do Evangelho. O que é viver o Evangelho? Isso tudo Jesus está explicando de forma prática no Sermão da Montanha. E nesse momento do Sermão da Montanha, ele quer deixar claro aos seus discípulos que para viver o Evangelho, que, portanto, para abraçar a salvação de Deus, a justiça dos discípulos precisa ser maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, que eram as referências daquele tempo. E é dentro desse contexto em que Jesus alerta os seus discípulos que a justiça deles, ou seja, o que é justiça? É dar a cada um aquilo que lhe cabe. O ápice da justiça é dar a Deus aquilo que cabe a Deus. Porém, os discípulos não devem se basear nos exemplos que muitas vezes eles veem no mundo. Naquela época, os exemplos para a sociedade eram os mestres da lei e os fariseus. E Jesus está dizendo: olha, a justiça verdadeira não é isso que eles fazem. A justiça de vocês deve ser maior do que a deles, porque isso aí que eles estão fazendo não basta. Não basta. Aliás,
é um mau caminho, é errado. A justiça verdadeira, portanto, a justiça que eu espero de vocês, Jesus dizendo, é muito maior do que isso que vocês veem essas pessoas que são as referências de hoje fazer. Assim como hoje nós temos as referências dos nossos dias. Artistas, pessoas famosas, ideólogos, para algumas pessoas políticos, pessoas que são, para muitas pessoas, vistas como exemplares, como referenciais, às vezes até como heróis. Isso talvez sirva como alerta para a gente. Olha, será que eu estou na prática, seguindo mais o exemplo dessas pessoas que são referências do meu mundo, do meu tempo, do que as referências do Evangelho? Será que Jesus não quer dizer isso para mim hoje? Olha, você quer viver o Evangelho? Pois a sua justiça deve ser maior do que a justiça dessas pessoas que você tem tomado como referenciais. Que fique esse alerta para nós. Quem tem sido as pessoas que nós temos escolhido, selecionado como nossos exemplos? Cuidado, devemos ter cuidado, porque às vezes tomamos para nós pessoas como exemplo que não são exemplo, que não dão testemunho, ou que pelo menos estão ainda muito longe daquilo que é a proposta do Evangelho para nós. Devemos ter cuidado com isso. Será que a nossa principal referência é o Evangelho? Será que a nossa principal referência é Cristo? É a igreja? Ou são pessoas famosas para nós no mundo? Fica para nós o alerta. E dentro desse contexto em que Jesus está dizendo, olha, não sigam o que os mestres da lei e os fariseus estão seguindo, é que ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não matarás. E aí ele diz, olha, pois eu digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A lei diz simplesmente não matar. O Evangelho é mais exigente. O Evangelho é não fazer nada que prejudique o irmão. O Evangelho, ele cumpre a lei antiga e leva além. Não é simplesmente não matar. É não se encolerizar, não guardar rancor, portanto, não guardar cólera diante do irmão. É amar. Depois ele diz, quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Mas lembrem que ele está falando isso no contexto de não façam como os mestres da lei e os fariseus. Pessoal, na época de Jesus, os mestres da lei e principalmente os fariseus tinham o péssimo hábito, que eles consideravam que era uma coisa muito justa, de publicamente, explicitamente, julgar as pessoas. Dizer, esse é um tolo, esse é um patife. É até difícil a gente traduzir para o português exatamente o sentido das palavras que Jesus usou. Por exemplo, Jesus usou a palavra raca. Não tem assim uma tradução assim concreta, assim, objetiva. Mas com certeza raca seria algo que despreza o outro. Uma palavra de desprezo em relação ao outro, de desdém. Os fariseus, eles achavam, para vocês terem ideia, pessoal, existiam, no tempo de Jesus, vários tipos de fariseus. Existiam fariseus que acreditavam que eles seriam salvos negociando com Deus. Quanto mais obras eles fizessem positivas, mais Deus iria guardando, digamos assim, pontos positivos para que eles fossem salvos. Alguns desses fariseus tinham o hábito de escrever na parte de trás da sua roupa as boas obras que eles praticavam para que todos soubessem. Alguns fariseus, eles tinham o hábito de publicamente se manifestar dizendo, eu sou melhor, como aquele fariseu que a gente vê na parábola do fariseu e do publicano, se apresentam diante de Deus dizendo, eu não sou como esse daí que é pecador, que é inferior. É isso que Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Não se sintam superiores aos outros. Porque os fariseus, explicitamente, facilmente, eles menosprezavam os outros.
chamando, a gente poderia dizer em português, patife, tolo, seja o que for. Mas essas palavras não são só palavras aqui na boca dos fariseus. Quando eles diziam isso, de fato eles se sentiam superiores aos outros. E desprezavam os outros assim na cara dura, até na hora da oração, diante de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos e para nós, não sejamos assim. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é cancelar o outro. O Evangelho não é condenar o outro. Não é procurar o erro do outro e eliminá-lo, descartá-lo. Não. O Evangelho é apostar na salvação da pessoa e não desistir dela, assim como Jesus fez. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para salvar o mundo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E não essas atitudes farisaicas de desprezar o outro, de descartar o outro. Então, percebam, não é simplesmente dizer palavras, mas é o desprezo, o descarte, o sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. Os fariseus, os mestres da lei, achavam que eles se relacionavam muito bem com Deus, desprezando os outros. O caminho do Evangelho não é esse. O caminho do Evangelho é unir os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Não se separa, não se separa. Quem diz que ama a Deus, como diz São João na sua primeira carta, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Isso não é o Evangelho. Uma pessoa poderia ser farisaica a ponto de dizer, mas eu rezo o terço, eu vou para a missa, eu me confesso. Mas se é uma pessoa que não é capaz de amar, não vive o Evangelho, não deveria comungar. Nós intensamente na hora da missa pedimos a Deus isso. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos fazer um só corpo e um só Espírito. Pedimos a graça da comunhão. Pedimos a paz entre nós. Pedimos a Deus isso. Nos saudamos desejando a paz para quê? Porque nós sabemos que só somos dignos de comungar do corpo de Cristo se estamos dispostos a comungar da vida dos irmãos. Por isso Jesus diz no Evangelho de hoje, se você tem uma oferta para apresentar diante do altar de Deus e você lembra que precisa se reconciliar com o irmão, deixa a tua oferta diante do altar, vai se reconciliar com o teu irmão e depois volta para o altar. Não existe possibilidade de nós estarmos com dignidade diante de Deus, nos fechando para o amor ao próximo, desprezando o próximo, cancelando o próximo. É impossível, isso não é o Evangelho. Isso não é o nosso carisma, isso não é o Evangelho. O Evangelho é o contrário dessa lógica da condenação, do desprezo, do descarte, do cancelamento. Pessoal, meditemos no Evangelho de hoje e peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a rastrear situações em que nós caímos nisso. Será que nós normalizamos esse tipo de atitude de superioridade diante dos outros, de descarte dos outros, de julgamento e condenação dos outros? Seja nas redes sociais, nas nossas conversas no dia a dia, nos nossos pensamentos. Isso não é o Evangelho. Isso existe. Isso precisa urgentemente ser curado, transformado, ressuscitado em nós, para que nós sejamos semelhantes ao Cristo e não semelhantes a certas referências que existem no mundo de hoje. Falsas referências. Nossa referência é Cristo, nossa referência é o Evangelho. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.